Saudações, amigos colecionadores, eu sou o Giovanni do canal Geotoys e nesse vídeo vou trazer para vocês o que, em minha opinião, é a aventura de caixa mais legal da primeira série do Falcon de 77 a 82/83, que é o Salto Fantástico. O Salto Fantástico é uma aventura que se tornou icônica entre a molecada, entre a garotada da época. Por quê? Porque o paraquedas funcionava, então a molecada colocava o paraquedas no Falcon, jogava para o alto, o Falcon caía, né? Aquela história toda, então era um brinquedo mesmo, a criançada brincava. O paraquedas funcional fazia com que as crianças pedissem essa aventura para os seus pais, porque eles queriam ver o paraquedas funcionando, passava isso na propaganda, então foi uma aventura que foi muito vendida, fez muito sucesso essa aventura, tá? O Salto Fantástico. Como nós sabemos, o Salto Fantástico foi relançado nessa nova wave do Falcon. No final, mais pro finalzinho do vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas diferenças, vou contar algumas curiosidades sobre o Salto Fantástico. Qual que é a composição do Salto Fantástico, né? O Salto Fantástico ele vem com um macacão de saltos, né, um capacete de aviação com máscara, um paraquedas real, como eu disse anteriormente, lanterna, emissor de sinais, botas, colete salva-vidas, mochila para paraquedas com alças, tá? Era isso que vinha dentro da caixa do Salto Fantástico. Era uma aventura de caixa, era uma das aventuras de caixa que tinha um preço maior na época, pela complexidade. Obviamente, o Salto Fantástico era mais caro que o reconhecimento aéreo, até pela complexidade da aventura, né? Pelo tanto de itens que a aventura tinha dentro da caixa. Então, como eu disse, existiam aventuras de caixa que tinham preços diferentes. Então, não era um padrão, uma aventura de caixa vai custar sempre o mesmo valor, né? Hoje nós temos uma padronização muito interessante de preços, né, nessa linha nova que a Estrela tem produzido. Então a gente vê lá uma figura, geralmente olhos pintados, custa R$300, um olhos de águia custa R$400, então a gente tem mais ou menos esse parâmetro. Na época não, na época os valores oscilavam mesmo dentro do mesmo subitem, ou seja, a aventura com caixa poderia ter vários valores, poderia ter várias faixas de valores, tá bom? Essa aventura, antes, diferente do que aconteceu agora no relançamento, ela não vinha com um boneco, né? Essa aventura não vinha com manequim, né? Ela vinha só a roupinha e os acessórios. Por quê? Porque fazia parte daquele conceito que eu falei para vocês, de fazer com que a criançada da época já tinha o boneco e agora só precisava das aventuras para fazer a coisa acontecer, né? Então seguia muito esse conceito, diferente do que nós temos hoje, tá? Quando a Estrela relançou o Salto Fantástico, né, é uma aventura que fez, né, quando a gente pega, né, de 2017 para cá, o Salto Fantástico foi a aventura que efetivamente deu o start para a Estrela pegar gosto em fazer aventuras com figuras, né? Então, nós temos várias já, a gente vai falar de cada uma delas, mas foi o Salto Fantástico aqui, eu vou contar uma curiosidade para vocês, que fez com que isso acontecesse. Por quê? Porque quando o Falcon foi relançado em 2017, né, o Explorador e o Turbocóptero, conceitualmente o que a gente imaginava é que a série fosse parar ali. Mas um executivo da Estrela na época, ele tinha uma admiração, um apego muito grande pela aventura Salto Fantástico, né? E ele me pediu um Salto Fantástico emprestado, eu levei até a Estrela esse Salto Fantástico, e eles constataram que sim, seria possível relançar o Salto Fantástico. Tem algumas diferenças que eu vou mostrar para vocês, mas na verdade não impactam em nada, tá bom? Tanto que se vocês olharem as fotos de catálogo e de muitos anúncios da época do Salto Fantástico, as primeiras fotos, as primeiras imagens que vocês podem ver, das fotos oficiais dessa aventura, essa aventura que vocês podem notar, ela está com um capacete da década de 70, que é o capacete diferente, que tem os espaços aqui, ó, nessa lateral, nas duas laterais, né, uma de cada lado, para o alto-falante do Falcon. O fone de ouvido do Falcon. Esse capacete, ele não existe mais, esse molde de capacete. Então, todos os capacetes relançados de 94 para cá, não tem mais esse espaço para o fone de ouvido, tá bom? O que é interessante também falar, esse Falcon, Salto Fantástico, ele não é um paraquedista. Na verdade, ele é um piloto,
né, um piloto de testes, por isso que ele tem esse macacão laranja, esse colete salva-vidas. Ele é um piloto de testes que por alguma pane na aeronave da qual ele estava testando, ele ejeta e cai de paraquedas, tá? Então esse Falcon, ele não era um piloto, um paraquedista, ele sempre foi um piloto, tá? Um piloto de testes. Se vocês procurarem literatura da época, vocês verão que o traje de piloto de testes era composto por esse laranja, tá? Era bem fiel. Quando a Estrela relançou o Salto Fantástico, que é essa figura, ela trouxe o conceito de posicionar dentro da caixa um manequim. Como eu disse, foi assim que tudo começou. Eu particularmente acho bem interessante o conceito de trazer a figura com a aventura. Obviamente torna o item muito mais interessante, né? Muito mais legal do que você ter uma aventura que você vai ter que ficar comprando outros bonecos para vestir a aventura. Não. Hoje, no conceito atual, a Estrela coloca a figura junto com a aventura. Tá bem legal, ponto para a Estrela. Quando você coloca os dois lado a lado, vocês podem ver que a proposta da aventura não se perdeu, né? A plástica, a estética da aventura permanece a mesma. Quais são as diferenças que nós temos, né, entre essas duas aventuras, né, quando a gente fala da primeira versão, lançada lá em 1977, e a versão da Wave atual? Como eu já disse anteriormente, o capacete muda, né? Então você vê que o capacete dos novos, ele não tem mais o espaço para o fone. Então o capacete muda, tá? Você tem uma pequena alteração nas cores das alças do paraquedas. O novo ele tem a alça preta e o antigo tinha a alça azul. O colete ele segue o mesmo conceito de colete salva-vidas de material plástico, mas o antigo era feito de um material diferente. Isso na época, vou contar uma curiosidade para vocês, foi alvo de muitas críticas aí dos novos entendedores, né, dos especialistas de 3, 4 anos para cá. Mas o que é curioso, esse colete antigo, ele não pôde ser replicado com esse material, porque esse material usado na época, ele tinha um componente cancerígeno. Então ele não é mais homologável pelos órgãos que controlam a produção de brinquedos no Brasil, né? E obviamente não pode ser usado para mais nada, né? Era um material nocivo à saúde. Quando a Estrela fez o primeiro protótipo do Salto Fantástico, eles fizeram um colete que era feito do mesmo material da bainha do explorador, uma espécie de um veludo amarelo, né? E aí na época, falando com o pessoal lá, a gente conseguiu mudar isso, né? A gente conseguiu fazer com que o colete fosse feito de um material plástico, tá? Então quem reclama do colete, não reclame não, pessoal, era para ser feito de veludo amarelo, tá? Então esse colete aí novo é bem legal, material plástico, como é um colete salva-vidas, né? Um colete salva-vidas é de material plástico como esse que vocês estão vendo. Um outro ponto de controvérsia foi relacionado às botas, né? O antigo tinha uma bota cano longo e o novo tem uma bota cano curto, tá? Eu, particularmente, gosto mais dessa versão com o cano curto. Por quê? Porque um piloto não usa uma bota cano longo, né? A bota do piloto militar, que é o que ele é uma bota de cano curto, né? Então, eu acho que ela fica muito mais plástica, né? O macacão dele fica muito melhor com uma botinha de cano curto. E a gente tem uma pequena alteração no corte do macacão, né? Você pode ver que a gola do antigo era um pouquinho mais... ela era menor, né? Um pouquinho mais erguida, e essa segue uma gola parecida com uma gola de camisa, tá? Do resto, a aventura é idêntica, tá? O paraquedas é igual, as lanternas são igual, a lanterna é igual, o sinalizador é igual, a mochila é igual, é uma aventura idêntica à primeira versão. A máscara é idêntica, né? Ela é muito parecida, né? É idêntica, né? Os itens são praticamente idênticos. Existem variações dessa aventura? Do relançamento não existem variações, né? Um relançamento que ele vinha lá com a aventura com boneco olhos pintados, moreno com barba. Mas a versão Vintage tem algumas alterações. Quais são essas alterações? Que são alterações que nem sempre a gente consegue encontrar, né? São alterações um tanto quanto chatinhas de se encontrar. Você pode encontrar essa aventura com tanto a corda de acionamento quanto as cordas de paraquedas, elas podem ser amarelas,
tá? Então existe uma variação que usa a corda amarela muito parecida com a cordinha amarela da picareta do alpinista, aquelas cordinhas que vinham enroladas em algumas aventuras, tá? Então você pode ter essa variação, tá bom? É basicamente isso que você encontra. Eu montei essa aventura minha com loiro, olhos pintados, que eu acho que fica bem interessante, bem legal. A galera fala, mas existia piloto de barba. Gente, é brinquedo, tá? O Falcon não voa, o Falcon não sabe pilotar avião, tá bom? Como que era essa caixa? Seguindo o conceito, né? A caixa tinha na sua frente a ilustração, né? Como eu disse anteriormente, a Estrela tomava e toma ainda um super cuidado para que o fundo dê um destaque para o que está embalado na caixa. Então tinha o paraquedas, o manual, a caixa do paraquedas, o manual, o paraquedas lá dentro, a lanterna e aí como o Falcon deveria ser vestido. Por que ele fica assim nessa posição? Porque dentro dele ela tem um papelão que serve para deixar o macacão, o colete e o capacete montados dentro do blister, tá bom? É por isso que ela fica assim nesse formato, parece que tem uma figura, mas não tem, tá bom? A lateral da caixa seguia o conceito que eu falei, tá vendo? Olha o avião aqui, ó. A aeronave que foi avariada e o Falcon teve que ejetar. Então ela seguia, né, na lateral a continuidade da ilustração. Nessa lateral ela traz o Falcon aqui saltando, a aeronave aqui pegando fogo, salto fantástico, missão paraquedas, tá? Que sempre teve um subtítulo, como eu expliquei para vocês. E no verso o mesmo conceito, tá bom? Equipamento para os comandos em ação, os equipamentos, aqui ela já traz busca do tesouro submarino, caça ao tubarão feroz, o posto de comando. Lembra que eu falei para vocês que as caixas nem sempre refletem exatamente o que tem dentro, que a ilustração das caixas nem sempre refletem exatamente o que tem na caixa? Olha aqui, ó. Busca do tesouro submarino, o Falcon tinha uma faca para matar o povo. Essa aventura não vem com faca. Hoje daria aquela reclamação, aquela choradeira na internet, né? As pessoas jogando figura longe, pisando na figura, dando chilique. Mas na época a criançada não se pegava muito nisso não, tá bom? Falando um pouquinho de valor de mercado da figura, qual que é o valor de mercado de um salto fantástico, tá? E aqui eu vou falar sem a figura, sem o manequim, somente a aventura. Sempre, lógico, itens completos, perfeitos e originais, tá? Essa aventura sem caixa, solta e completa, é uma aventura que vale aí de R$1.000 a R$1.200. Essa aventura com a sua caixa é uma aventura que já vai ter um valor entre R$1.800 e R$2.000. E lacrado em sua caixa é uma aventura que vale de R$3.500 a R$4.000, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do Salto Fantástico. Essa é uma aventura que agora todos podem ter, né? Ainda está disponível aí para compra. É uma aventura muito interessante, não tendo o que reclamar dela. Quem nunca teve o Salto Fantástico lá na década de 70, não conseguiu o Vintage, vale muito a pena ter essa figura na coleção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e vida longa ao Falcon.